Paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Graças a Deus, até que o Senhor tenha nos sustentado. E nesse dia estarei compartilhando com vocês, mais uma mensagem que está relatada no livro de Gênesis, capítulo de número 21, do versículo 8 ao 10. Apenas 2 versículos. Gênesis, capítulo 21, versículo de 8 a 10. E diz assim: Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. O tema da mensagem desse dia vai ser: evite crise desnecessária. De princípio, olhamos para esses 3 versículos, o 8, o 9 e 10, a gente observa aí uma criança sendo desmamada, no caso Isaac, foi desmamado e teve um princípio de contenda, nesse momento tão grandioso, que foi o que eles estavam comemorando ali, porque o bebê já não estava mais amamentando. Ou seja, vamos iniciar aqui. Sara está cansada de esperar a promessa de Deus. Vou dar uma introdução aqui para a gente poder melhor entender o contexto. Já são longos 11 anos de espera e nada do filho da promessa nascer. Então ela, movida pela impaciência, concebeu um plano. Seu marido Abraão deveria coabitar com a sua serva Agar para suscitar esse filho. Ou seja, era uma prática comum naquele tempo. E assim que Agar ficou grávida, ela desprezou a Sara e esta a humilhou, e Agar fugiu para o deserto. Mas o anjo do Senhor lhe ordenou a voltar e se humilhar perante Sara. Ismael nasceu, e quando estava com 13 anos, Isaac, o filho da promessa, também nasceu. E quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa, e ele celebrou o comum, mas nessa festa aconteceu uma briga de criança, e Sara tomou as dores de Isaac e, cheia de violência, exigiu que Abraão, que ele mandasse Agar e seu filho embora. Qual é a motivação? Dinheiro. A motivação, dinheiro. O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E por causa disso, o texto deixa bem claro que Abraão ficou contristado, ficou triste, mas Deus o consolou, dizendo que transformaria aquela tragédia em bênção. À guisa de introdução, destacaremos nesse tema 5 pontos. Primeiro ponto: as crises podem surgir nos dias mais alegres. Vamos ver isso no versículo de 8 a 10. Segundo ponto: as crises podem surgir das coisas mais tolas do mundo. Versículo de número 9. Terceiro ponto: as crises podem azedar o coração das pessoas mais piedosas. Versículo 9 e 10. E o quarto ponto: as crises podem ter a motivação mais mesquinhas. E o último ponto: as crises podem levar gente comprometida com Deus a prejudicar outras pessoas. Olha aí, 5 pontos bem interessantes que estaremos compartilhando com vocês e aprendendo aqui o que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Então observamos que era um dia de festa, de festividade, e estavam comemorando ali, que Isaac ele já não estaria mais amamentando, seria um novo ciclo da vida dele, Não te fala, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, para poder comemorar esse fato, essa situação desse desmame, sabendo que havia uma importância
para o contexto judaico ali daquele tempo. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, o que acontecia? Ela caçoava, né, do seu filho, né? E ela falou, ela caçoava de Isaac. E quando nós olhamos essa palavra caçoar, voltando aqui um pouquinho, pegando aqui, fala que a raiz hebraica da palavra, né, significa rir, ou seja, rir com um tom de maldade. Então, existia uma ironia, né, da parte de Agar, que era egípcia, em rir de toda essa situação, de todo esse contexto. Então, o primeiro tópico da mensagem de hoje, o primeiro ponto é: as crises podem surgir nos dias mais alegres. Era um dia para se comemorar algo importante para Abraão, para Sara, mas de repente, né, aconteceu algumas situações ali que aquele momento de alegria, ele deixou de ser alegria. Ou seja, a crise se instalou na casa de Abraão num dia de festa. A crise apareceu de repente, sem nenhum aviso prévio. De repente a celebração azeda e a festa acaba em tristeza. Não é diferente hoje. Muitas vezes as crises chegam em nossa vida e em nossa família de repente. Chegam nos dias mais alegres, até mesmo nos dias de celebrações. Quantas vezes, né, olhamos para o lado e às vezes nos programamos para poder fazer uma festividade, comemorar, né, o nascimento, o aniversário ou uma formatura, algo, né, do interesse da gente. E aí você chama aquelas pessoas queridas para poder estar participando, porque você quer dar um banquete, você quer comemorar, você quer compartilhar a tua alegria. E assim era Abraão, fazendo esse grande banquete, né? Convidando aquelas pessoas do seu grupo de convivência para poder estar ceando, né? E nesse contexto, a ceia aqui não é o cálice, não é os elementos da ceia, mas era a ceia no contexto de alimentação, né? De você estar compartilhando uma refeição para com as pessoas, e tudo aquilo que era para ser algo maravilhoso, de repente foge do controle de Agar ali e de Abraão nessa desavença de Sara, né, e de Agar, quando Agar começou a zombar ali do filho que era herdeiro, e por causa de dinheiro, né, Sara falou: o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaac. Já começa a ter uma divisão. Então esse primeiro ponto fala que as crises, elas podem surgir mesmo nos momentos mais alegres, e vamos saber como nos portar diante de uma adversidade. O segundo ponto fala que as crises podem surgir das coisas mais tolas e comuns. No versículo 9, ele fala assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então nós podemos ver aqui que surgiu do nada. Ou seja, as crises podem surgir de um comentário que às vezes a gente, na inocência ou às vezes até na malícia, você te fazer de alguém. Então nós temos que ter cuidado com as palavras que saem das nossas bocas, com os pensamentos que nós temos. No caso, Agar, ela demonstrou aquele ali através do que? Através de um sorriso, né, de uma zombaria, de uma ironia. Isso é o que fala o versículo de número 9. Há alguma coisa mais comum do que crianças brigarem? É normal as crianças brigarem, são crianças. Não existe nada em comum disso aí. Elas brigam agora e daqui a meia hora estão sorrindo de novo. Mas quando os pais se envolvem em briga de criança, pode transformar uma coisa simples num grande problema. Sara fica empanturrada de ódio e completamente revoltada quando vê Ismael caçoando de Isaac, que o menino já tinha seus 13 anos.
e por falta de tato, ela transforma um pequeno problema num grande problema. Uma briga de criança desemboca no ódio entre dois povos que arrasta por século dos séculos. O filho de Agar é chamado Sara, da onde Sara, né, é filho de Agar, é chamado Ismael, que vem das descendências de quem? Dos ismaelitas, que são pessoas aí que são inimigas de Deus. Se a gente for pegar a descendência dos ismaelitas, dos moabitas, dos cananeus, vem tudo de uma divergência, de um problema que se tornou aqui, porque as promessas de salvação era para o filho de Sara e não de Agar. Não era para Ismael. Mas é natural com a criança de 13 anos, às vezes sinta ciúme e faça um comentário. Haja vista que mesmo nós já adultos, às vezes fazemos comentários que não deve. Imagina uma criança, e quanto mais naquele tempo. Então, às vezes, uma brincadeira, né, que não tinha tanta maldade, né, por ser uma criança, mas do outro lado existia Sara, que não gostou daquela brincadeira. Então, nem toda brincadeira ela deve ser realizada em todo lugar. Nós temos que policiar os tipos de brincadeira que nós fazemos e que os nossos filhos fazem, porque algo que era comum se tornou um problema, é o que fala nesse segundo ponto do versículo 9. E do versículo 9 ao 10, ele continua vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Versículo 10, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, o meu filho. Ou seja, as crises podem azedar o coração das pessoas mais piedosas. Ou seja, Sara era uma mulher de Deus, era uma pessoa que tinha um temor a Deus. Mas mesmo ela sendo uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, ela também estava sujeita à falha, a cometer erros. Não é porque somos cristãos que somos o dono da verdade e que somos perfeitos. Quem dera. E Sara também cometeu um grande erro, mesmo sendo uma mulher de Deus. Ela era casada com um homem de Deus, um homem chamado de amigo de Deus. Era um casal modelo, mas um dia uma pequena briga de criança tornou essa mulher cáustica, egoísta, avarenta e amarga. Sara olha para Agar apenas como uma coisa, um objeto, uma peça descartável, e manda seu marido empurrá-la para o corredor da morte, o inóspito deserto de Berseba. É o que fala aqui, né, no versículo de 10, disse a Abraão, ou seja, Sara, ela diz a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro. Ou seja, põe essa mulher para correr, manda para o deserto de Berseba. Podemos observar que um dia tão feliz, de alegria, se tornaria um dia muito difícil para a mulher chamada Agar e o seu filho. No quarto ponto do versículo 10 também, nós aprendemos que as crises podem ter as motivações mais mesquinhas. Por mais que Sara era uma mulher de Deus, era uma mulher temente, mas ela cirou, ela perdeu a tua paz por causa de um probleminha muito simples, né? Por causa de mesquinhez. Sara era uma mulher de Deus e se transfigura numa materialista interessada e brada ao seu marido: manda essa escrava embora, porque o seu filho não será herdeiro com o meu filho. O dinheiro, a herança não podia ser dividida. Você já viu gente de Deus brigando por causa de dinheiro? Então, por causa dessa situação, ela já volta para o dinheiro e fala que ela não quer que o Ismael seja herdeiro e que era para Abraão colocar tanto Agar quanto Ismael para correr, para não ter o direito, né, da sua herança. Imagina a cabeça de Abraão, sabendo que tudo isso, né, começou num dia que seria de alegria, num dia de felicidade, de festa, de festividade,
mas acaba terminando em um dia que ele teria que tomar uma decisão dura, que era mandar uma de suas concubinas e um seu filho, né, embora para o deserto, e por causa de um problema tão mesquinho, por causa de um problema tão simples. E o quinto ponto, finalizando, as crises podem levar gente comprometida com Deus a prejudicar os outros. Às vezes a crise, ela pode comprometer a tua vida, a tua casa. Por isso você, mulher, né, tenha sabedoria para você tomar as decisões certas. Você, marido, né, tenha sabedoria também, né? O próprio Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, né? Então, quando você pedir sabedoria a Deus, e a sabedoria ela for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te dar sabedoria e vai te capacitar para você tomar decisões que não venham prejudicar a tua casa. E concluindo, Sara era a matriarca da família, Agar apenas uma escrava. Ela valeu-se da sua posição para expulsar Agar. Ela usou sua influência para prevalecer sobre Agar. Ela usou o seu poder e autoridade para oprimir Agar. Sara estava fazendo uma semeadura e não alcançava que a colheita seria feita pelas gerações futuras. E a colheita seria extremamente amarga. Ismael tornar-se-ia pai de um povo que durante séculos seria o maior inimigo de Israel. Tudo isso é consequência de escolhas erradas. Sara transformou uma briga de criança num problema que o mundo não tem conseguido resolver ao longo do século: a inimizade entre judeus e entre árabes. Sara usou o seu poder para esmagar o fraco, para tripudiar sobre aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, sendo Agar e Ismael. E não devemos esmagar a cana quebrada e nem apagar a torcida que fumega. Não devemos retribuir o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. A Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos lhe dar de beber. A vida já é repleta de crises naturais. Não invente crises desnecessárias só para afligir sua alma e das pessoas ao seu redor. Antes de agir precipitadamente, consulte a Deus para ouvir o que Ele tem para dizer sobre isso. Num dia de festa, observamos o que aconteceu, né? Resumindo, as crises elas podem surgir nos dias mais alegres, as crises podem surgir das coisas mais tolas e comuns. Então temos que ter sabedoria disso e observar, né, que mesmo nos dias mais alegres, as advergências, as tribulações, elas podem vir das coisas mais comuns. E por causa disso, as crises podem azedar o coração até mesmo das pessoas mais piedosas, pessoas sinceras que caminham com Cristo. Não é porque somos cristãos que não vamos entristecer as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E também no quarto ponto fala que as crises podem ter motivações mais mesquinhas, então temos que pedir sabedoria para Deus. E assim como Paulo fala para Timóteo, né, fuja das contendas, das genealogias. Então nós temos sempre que pedir direção para Deus. E no último ponto fala que as crises podem levar gente comprometida com Deus a prejudicar outras pessoas. Então, às vezes, uma atitude mal pensada pode prejudicar os nossos irmãos da igreja, os nossos colegas de trabalho. Então, sempre que for tomar uma decisão, sempre consulte a Deus, sempre dependa de Deus, descanse no Senhor, né? Faça os seus pedidos para Deus, e se Deus ele tem algo para você, Ele vai dar paz no seu coração. E eu termino por aqui, mais uma vez agradecendo a vocês, né? E pense nisso, evite crise desnecessárias. Deus abençoe, né, cada um de vocês que ficaram comigo até nesses 20 minutinhos aí de mensagem. Deus abençoe a todos, né, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.